outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. No último sábado, antes do Natal, que é este, nós vamos falar também de Natal, mas principalmente sobre como uma das instituições mais tradicionais do mundo se encontra com as mais jovens gerações. A Igreja Católica, com o tempo das pessoas da era digital. E nesse contexto, por sinal, é que surge a figura do São Carlo Acutis, conhecido como o santo da era digital. Um guri italiano, na verdade nasceu em Londres, mas naturalizado italiano, que morreu com 15 anos de idade, jovem, portanto, do nosso tempo e que viveu a fé de forma profunda, simples, concreta, sem abrir mão do mundo em que vivia e virou santo, canonizado pela Igreja Católica agora em setembro deste ano. E nos nossos 30 minutos possíveis aqui também pretendo ouvir o padre sobre o sentido cristão do Natal. Recebo o padre Cauê Antonioli, mestre em teologia, pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, aqui em Porto Alegre. Bom dia, padre. Obrigado por estar aqui. Bom dia a todos que nos assistem e nos escutam. Isso aí. Eu queria começar lhe ouvindo um pouco sobre a proposta aqui do nosso programa, padre, que é enxergar o tempo de hoje, assim, a relação da Igreja Católica com o jovem de hoje. Isso daria uma palestra, né? Mas primeiro lhe ouvi no geral. O senhor é diretor espiritual do CLJ também, né? Sou diretor é o curso de liderança juvenil, que é um movimento jovem católico, né? Eu diria assim, né? Respeitando, claro, todos os movimentos, né? Mas o movimento jovem acho que mais forte que existe na Arquidiocese de Porto Alegre. Perfeito. Eu cuido então da cidade de Porto Alegre, tem mais 3 diretores espirituais que cuidam das outras regiões que compõem a Arquidiocese, né? Canoas, Guaíba e Gravataí. Uhum. Então nós 4 somos responsáveis nessas regiões sobre os jovens do CLJ. Perfeito. Me dá então uma não sobre o CLJ em si, depois até quero entrar nele, mas um olhar seu, padre, como um teólogo e também como um sacerdote, sobre a relação hoje do jovem com a Igreja Católica. Acho que o jovem tem voltado para a igreja. Acho que com tantas coisas que lhe são oportunizadas, hoje o jovem já está numa estafa, porque ele conhece toda a modernidade, conhece todas as coisas. Ele não precisa, nós precisamos de uma aula sobre celular. O jovem, ele parece que nasce e uma criança se desenvolve jovem, ele já sabe mexer em tudo. E exatamente esse excesso de estímulo, acho que das redes sociais, não só, mas de tudo que envolve isso, fez com que o jovem buscasse coisas mais perenes, né? Porque a tecnologia, ela não é perene, ela está sempre numa evolução muito rápida, eu diria, né? E o jovem precisa de coisas perenes, coisas que são certezas e certezas de eternidade. Porque ali também ele consome um pouco de ofertas espirituais, inclusive. Sim. Hoje, graças a Deus, nós temos muitos influenciadores digitais, né, cristãos, que ajudam na obra da evangelização e ajudam, sobretudo, os jovens, né? Então, o jovem, ele precisa sempre de identidade, né? Todo jovem precisa de uma identidade, ele sempre se associa a um grupo, né? Humanamente falando, né, sociologicamente falando, ele sempre se associa a um grupo. Senão ele vai ficando para trás ou vai ficando sozinho, enfim. E esse grupo precisa lhe ajudar. E a rede social ajudou muito e ajuda muitos jovens católicos exatamente nesse princípio de eu tenho uma comunidade, né? Claro que a comunidade da rede social não tira a importância da comunidade paroquial. Presencial. Sempre a questão do presencial acho que é fundamental. Mas que a rede social ajuda na evangelização dos jovens, nós não podemos dizer que não. Padre, mas ele tem ali também, e com todo respeito, um pouco de igrejas da moda, assim, que surgem com diversas propostas, assim, mais acessível. O que o senhor está dizendo, por outro lado? O jovem está, de algum modo, voltando para a Igreja Católica. Por que ele procura a Igreja Católica em vez dessas igrejas, digamos, mais da moda? Acho que primeiro porque as outras confissões religiosas, elas têm um modo de ação evangelizadora, vou dizer assim, elas têm um modo de ação diferente, que é sempre a questão muito que parte
de uma vivencial, do sentimento Emocional. que não que não seja importante, é importante, mas só isso não sustenta muito, né? Sustenta por um tempo, né? A nossa vida, ela é epidérmica, né? Que nem paixão. Eu sempre gosto de comparar a evangelização dos jovens com o namoro, né? O namoro começa primeiro que o menino olha para a menina e diz assim, mas como ela é bonita, né? Fica encantado, mas é epidérmico, não conversaram, não tem uma coisa assim, né? Muito, muito físico. Depois eles vão descobrindo, né, no namoro, quem a pessoa é e tudo, e isso vai mudando, é um divisor de águas. Então eu acho que na vida da fé é a mesma coisa, que os jovens procuram muitas confissões religiosas, ou enfim, filosofias religiosas, a gente pode dizer assim, eles procuram, mas quando eles encontram o caminho, eu acredito que a gente pode ver isso, né, nos grupos, a gente vê esse movimento, a gente vê exatamente de pessoas que querem essa certeza. Essa perenidade. Assim. Que passa do sensível e vai para a comunidade. Eu acho que esse é um grande divisor de águas, né? Quando sai do sensível e vai para a realidade da comunidade. E aí uma instituição justamente tradicional, no melhor sentido da expressão, como a Igreja Católica, apresenta, bom, a sua história, as suas entregas todas, né, muito mais estruturadas, digamos assim. Olhar para a vida dos santos, né? Eu sempre acho que os jovens precisam conhecer a vida dos santos. Não que o evangelho não seja importante, mas o evangelho com a vida dos santos, né? Porque precisam ver exemplos, né? Se eu não tenho exemplos para seguir, né, fica difícil. Fica sem estrutura, né? E no momento em que eu tenho exemplos para seguir, e a vida dos santos me ajuda muito nisso, não a mim, mas a todos os cristãos, mas o jovem de modo especial, quando o jovem ele vai, aquele santo viveu daquela maneira e conseguiu, tinha uma dificuldade parecida com a minha e conseguiu, quer dizer, a gente vê que a graça de Deus vai atuando dessa maneira. O jovem precisa de bons exemplos. É isso que o jovem precisa. E a igreja está rica de bons exemplos, a começar por Nosso Senhor, né? Jesus é o melhor e maior exemplo que temos, para tudo. Mas se ainda assim a gente acha difícil seguir Jesus, então a gente pega o exemplo dos santos e a gente vai ver que vai conseguir alcançar a nossa meta, o nosso destino final. Padre, o senhor é um padre jovem, que idade o senhor tem, perdão? 39 anos. 39, um padre jovem que atende jovens, né? Qual é a principal inquietação dessa gurizada aí? Eles têm como eles olham para frente com uma certeza, né? Porque hoje as pessoas vão viver, se sabe pela ciência que a tendência das pessoas é viver muito. Né? Antes as pessoas morriam com seus 60, 70 anos. Hoje não, hoje se morre com 80, se morre com 90. E tem pessoas que estão chegando aos 100, cada vez mais está se chegando nisso, né? O jovem de hoje, ele é indeciso, ele já era indeciso, mas eu acho que a indecisão de o que fazer da vida, o seu projeto de vida, eu acho que a indecisão no projeto de vida é clara no jovem. E hoje mais do que nos outros tempos. Porque hoje eu vou ser isso e amanhã eu vou ser aquilo. Não existe essa perseverança do jovem. Porque ele, no mundo que prega que onde tudo pode... Tudo pode, tudo muda, tudo é volátil. Na verdade, nada pode e tudo é passageiro aqui nesse mundo. E quando ele entende que... Esse é o choque da mensagem cristã, né? Mas não, eu acho que é um choque da realidade. Quando a pessoa toma pé da sua vida, da realidade, quando a pessoa toma pé disso, ela vê que não é que tudo pode. Há um limite. O corpo pede um limite. Né? Eu posso falar porque eu sou gordo. Né? Então a pessoa vê que tem seus limites. E ela vai entendendo os seus limites. Hoje eu posso dizer que eu não tenho a mesma capacidade motora que eu tinha quando eu tinha há 12 anos atrás, quando eu era padre. Eu tinha muito mais habilidade também, porque era mais magro, tinha mais habilidade física, né? E isso a gente entende com o passar do tempo e o jovem não entende. O jovem acha que ele pode viver numa intenção tudo. É uma sensação de eternidade ali mesmo, de vida terrena, eterna. Ele acha que a famosa frase não vai dar nada. E isso é próprio da natureza do jovem, só que hoje eu acho que a maior inquietação do nosso jovem é essa. Ele vive numa intensidade
todas as coisas, mas de modo tão radical que ele pode se perder e ele não entende. E no que a espiritualidade cristã ajuda nesse sentido? A fé, eu acho que a fé cristã, a fé católica, ela tem esse olhar pro só tenho agora. Eu sou um devoto de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Santa Teresinha, quando se deu conta que ela só tinha hoje, o dia de hoje, a vida dela muda. Ela tem uma mudança ali de 90 graus. Porque 180 volta para o mesmo lugar. Ela tem uma mudança de 90 graus. E quando ela entende essa mudança na vida dela, é que ela começa os passos de santidade pessoal. E isso não é uma coisa de Santa Teresinha, isso já desde o início da fé cristã. Nosso Senhor, ele oferta a sua vida, ele gasta a sua vida, ele doa tudo, ele se esvazia, né? E esse esvaziar-se de Jesus é para preencher o ser humano, e ele só tem aquele momento. Quando o leproso se aproxima de Jesus e diz, Senhor, salva-me, ele vai e toca, ele cura aquele enfermo. Portanto, a fé, ela nos fala exatamente dessa eternidade do agora, do momento do agora. E esse momento do agora me faz caminhar para Cristo, que é caminho, verdade e vida, e esse olhar de agora me direciona para a verdade. E eu acho que é isso que a fé cristã traz para o jovem. A verdade, que não é uma verdade relativa, que não é uma verdade por um tempo, que não é uma verdade por uns minutos, mas é uma verdade que parte da caridade, parte da experiência do amor de Deus. Por isso o agora. Por isso agora. Na perspectiva da eternidade. No agora da história, mas olhando o nosso destino final, que é a eternidade, que é o céu. Padre, vamos falar um pouco do São Carlo Acutis. Eu vi que o senhor tem até uma publicação aí, né? Esse jovem católico. Explica primeiro, certamente uma parte dos ouvintes não sabem direito dele, a história dele. Foi canonizado esse ano. E por que um guri de 15 anos acaba canonizado? Esse guri de 15 anos nasceu em 1991, teria 34 anos hoje, né? Mais novo que o senhor. Mais novo que eu. Eu até fico com vergonha. Eu cheguei assim, ele com menos idade, mais santo, e eu com mais idade, longe da santidade, ou devagar, né? No caminho devagar, mas no caminho. Isso aí. São Carlo Acutis nasceu em 91, em Londres, e de uma família católica, né? E ele, a partir dali, foi fazendo sua experiência de fé. Em 2006, vou pegar precisamente, né? Em 98, faço a primeira comunhão, autorizado pelo bispo local, porque ele era mais novo, e aí a mãe dele diz assim, olha, meu filho porque quer fazer a primeira Eucaristia, estava com 7, 8 anos, e lá era um costume que se fizesse com 9, e aí o bispo autoriza, fala com ele, vê que o menino é de fato um menino diferente. Tanto é que ele faz uma exposição, isso eu achei pesquisando, né, porque uma coisa é a onda do santo, outra coisa é quando a gente vai pesquisar mesmo a vida dele, a gente vai se encantando com isso. E na pesquisa, ele teve uma exposição que depois circulou vários lugares da Europa sobre os milagres eucarísticos. Um menino com menos de 15 anos, que tinha uma pesquisa sobre os milagres eucarísticos. E eu acho que eu acho que São Carlo Acutis, ele traz para o jovem algo que é fabuloso, que em São Tarcísio, que é um santo da igreja primitiva, que é o padroeiro dos coroinhas, mas que na verdade ele é padroeiro a função dele é fabulosa, porque ele levava a Eucaristia para os cristãos presos injustamente, né? Por causa da fé. E São Carlo Acutis, ele nos traz exatamente essa realidade de um jovem que quer ser de Deus. Era só isso que ele queria. Ele queria ser de Deus. Desde pequeno, aquela criança, depois aquele jovem, queria ser de Deus. E isso, eu acho que não tem como não se encantar, né? Não tem como não se encantar. Porque, e aí vem a vergonha, que nem nós falávamos, né? Eu com 39 anos, ele estaria com 34, né? E quanto de Deus cada um de nós quer buscar, né? E ele queria ser todo de Deus. E ele brincava no sentido de... Acho que os pais não gostavam dessa brincadeira, né? Mas ele falava na sua família, com seus amigos, que ele morreria de AVC, morreria jovem. Que ele ia partir, né? E ele não estava falando nada menos do que
história da vida dele. Uma dessas foi gravada, inclusive ele fala ao natural, tipo. Sim. E aí, que doença que o levou? Ele diz, a frase que ele diz é: estou destinado a morrer. E gravam isso. Isso. Isso é do ponto de vista... Um sorriso no rosto, ele fala com isso. tranquilidade. É. Eu atendo o hospital de clínicas nas terças-feiras para unção dos enfermos, e às vezes as pessoas olham para o padre e se assustam. Eu certamente, quando ele fala estou pronto para morrer, ele está uma calma, uma serenidade. E uma das frases que é muito bonita, que a gente encontra na biografia dele, encontra nos outros relatos, é que o capelão, ele pede para a mãe: chama um padre para me atender em confissão e me dar a unção dos enfermos. Um guri de 15 anos. É Incomum, no mínimo. É no mínimo incomum, para não dizer um absurdo. E aí ele pega esse rapaz, Carlo Acutis, o capelão sai, e quando ele sai, ele diz para a mãe e os familiares voltarem, e diz assim: o seu filho é um santo. Tu ouvir isso uma mãe ouvir isso de um padre, eu acho que tem duas reações. Ou é muito pesado, no sentido de que sabe da dor e da violência daquela leucemia que ele estava sofrendo, e de outro lado é um remédio para a alma, né? Então são duas reações possíveis da mãe. Ô padre, explica um pouco essa questão da santidade, né? Porque a história de Carlo Acutis que o senhor conta parece de um menino que nasceu santo, né? Nós não nascemos santos, eu não nasci santo. Estamos Nem eu. na caminhada, o senhor também não? Eu também não. Parece que não. No meu caso. Como é que é isso? A santidade também pode ser um dom de Deus, ou é pura evolução, pura busca, pura caminhada, ou é as duas coisas? Eu acho que são esses dois movimentos. A santidade são dois movimentos: a graça de Deus e a resposta humana. A graça de Deus. Então eu preciso rezar, eu preciso pedir para ser santo. Eu preciso suplicar. Esse é um dom de Deus. A santidade é um dom de Deus. E Carlo Acutis entendeu. No seu caminho o testemunho das pessoas ao seu redor, da sua família, o que ele leu, o que ele buscou, o que ele foi procurar, né? Tudo isso fez com que ele pedisse essa graça de ser santo. Eu quero ser santo, mas Jesus me dá a graça de ser santo. E o segundo movimento foi: a santidade é a resposta, e a resposta se dá no dia a dia, numa vida que corresponde ao evangelho no dia a dia. Ele queria catequizar os colegas dele do colégio. Sabe, o que nós olhamos e talvez dizemos assim, mas ele é muito invasivo, um menino muito invasivo. Abusado, porque quer catequizar os colegas. Ele queria anunciar o sentido da vida dele, que era Jesus. E isso nós não entendemos. E por isso a santidade é resposta, entende? Ela é resposta porque, assim, quando eu sei que eu sou amado por Deus, quando eu faço a experiência do amor de Deus na minha vida, eu não posso guardá-la para mim. E foi isso que Carlo Acutis fez. Ele não guardou para si, ele disse: eu quero dar catequese, quero falar de Jesus para os meus amigos. Ele quis dar catequese. Ele quis dar catequese para os amigos dele. Então falava um pouquinho sobre Jesus, falava sobre a igreja, falava sobre a fé para os amigos dele. Na crisma, no caminho da crisma, ele faz isso, né? Da confirmação, do sacramento da confirmação. Então, quando ele faz isso, esse é um coração apaixonado. O coração apaixonado por Deus, ele não se segura. E não retém nada para si. Ele precisa anunciar. É a resposta humana. E esse anúncio, ele passa pelo testemunho. É verdade. O anúncio passa pelo testemunho. É inevitável. O anúncio passa pelo testemunho. Quando a gente sai de uma confissão, né, no momento ali de santidade, a gente está pleno não só para receber, mas para anunciar também, né? Aquilo brota da gente. Os sacramentos, quando a gente recebe, a gente sai deles com a força total de Deus. É isso. Eu saio da confissão... Deus vivo, né? De Deus. Sim, eu saio da Eucaristia tendo comungado, eu tenho a força para transformar o mundo. Ô padre, a gente não é muito educado, por exemplo, nem para buscar a própria santidade, nem para desejar, para perguntar para a classe média padrão: o que tu deseja para o teu filho? Que se dê bem na vida, ou seja, eu estou vendo emprego, carro, casamento e um amor romântico, é um pouco isso. Não se deseja: o que eu quero para o meu filho? Eu quero que ele seja santo. O que significa ser santo? É ser feliz.
Porque Carlo Acutis, se a gente for procurar todas as imagens que se tem, que a família tem dele, não tem uma imagem dele triste. Não tem uma imagem de Carlo Acutis triste. Todas, o menino está sorrindo. Então ser santo é ser feliz. Mas o que que significa? Aí eu acho que tem que desdobrar esse ser feliz. O que que é ser feliz para um cristão? É fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, alguém vai dizer assim, tá, mas então eu não sou livre. Não, eu sou livre. Eu sou livre para escolher aquilo que me leva para o bem, para o belo e para o verdadeiro. Um caminho de mentira. Vamos pegar um caminho de mentira. Qualquer coisa que me leve para a mentira não me vai fazer feliz. Não vai, não vai. A mentira não é que tenha perna curta, ela pode até ter uma perna longa, não tem problema. Às vezes tem. E ela tem um caminho muito longo. Né? É quase um polvo a mentira, às vezes. Mas a pessoa é feliz com aquela realidade? Não é feliz. Se nós formos honestamente, nós vamos ver que não é. Então, o caminho da felicidade, ele me leva para a verdadeira beleza, para o verdadeiro, para o belo e para o bem. Ainda em vida, padre. Sim, ainda que a santidade ela passe por um vale de lágrimas, é natural que ela passe por um vale de lágrimas, mas a vida cristã, essa felicidade a gente consegue de algum modo, né, não na sua plenitude, mas a gente consegue sim sentir a santidade, viver a santidade em vida. E no pós-morte, o que que significa morrer santo? Morrer santo ou morrer pecador, ou... O morrer na santidade, morrer em graça, significa que ao fechar os olhos para essa terra, eu vou abrir meus olhos para o Pai, né? Essa é a grande promessa cristã, né? E de poder... Jesus Cristo, né? No final da vida poder... vencer a morte. Não só vencer a morte, eu acho que mais do que vencer a morte, porque Cristo já venceu com a sua ressurreição, né? Nós somos vencedores porque Ele é vencedor. Mas o mais bonito para mim é poder, quando fechar os olhos para essa realidade, para a terra, e abrir os olhos para Deus, se nosso Senhor me permitir, né, morrer na graça dele, é ouvir, vinde bendito de meu Pai. Ouvir de Jesus, né? Vinde bendito de meu Pai. Né? Porque essa a entrada da casa celestial. É a certeza de que ser acolhido pelo Pai. Ser acolhido pelo Pai, eu acho que não tem algo melhor, não existe algo melhor. Porque ali é a experiência do amor no seu ponto real, verdadeiro, total. Porque todo amor humano, ele tem suas falhas, né? Os pais que educam seus filhos ainda com fragilidades, os filhos que erram com seus pais, os amigos que erram entre si, os colegas de trabalho, enfim. Então, esse amor humano, ele tem sua coisa, tem uma coisa boa, tem, não é, ele é bom. Mas a plenitude do amor é saber que ao abrir os olhos para o céu, nós vamos abrir e encontrar aquele que nos amou desde sempre e vai nos amar para todo sempre. Que é Deus. Se a gente não tiver feito isso e morrer em pecado? Vamos pro purgatório primeiro, vamos lá. Que o purgatório... querendo dosar. Não. Tá certo. Vamos pensar assim, o purgatório, para nós católicos, é a realidade assim, que nós vamos... Quem está no purgatório vai para o céu, essa é a certeza. Mas é como o abraço de Deus, né? É como o abraço de Deus, não. É o abraço de Deus, a comparação do purgatório é o abraço de Deus. Sabe aquele parente, eu gosto de comparar o purgatório com aquele parente que a gente não vê há muito tempo. E a pessoa não mede o peso no abraço. E nos abraça e tu já soltou os braços e a pessoa não larga da gente. Esse é o purgatório, né? É quando Deus ele nos dá um quebra-costela e, de fato, ele nos quebra no sentido de que aquilo que falta de purificação faltou na minha vida para eu me purificar, esse meu desejo de santidade, essa minha resposta ao evangelho, isso é o purgatório, é o tempo em que, e é um tempo que nós não temos medida, né? Não é baseado no relógio, é esse tempo em que Deus nos purifica com seu abraço que queima, é um abraço que queima. É recuperação. É uma recuperação, é uma recuperação. É aquela coisa assim, ó, só vai ir para as férias depois da recuperação, né? Então... Mas... tem quem opte pela maldade até de consciência, né, padre? Tem. E aí, o que a igreja diz? O que acontecerá com esse que morrer no mal?
é o inferno, né? Então a nossa fé nos ensina que aqueles que morrem com um desejo, no sentido de não corresponder à vontade de Deus, né? Com essa consciência, Arderão no fogo do inferno. eles vão... o inferno é a ausência de Deus. Então é uma dor eterna, né? Uma dor que é para sempre. Uma ausência que é para sempre. E isso vai doer eternamente naqueles que estiverem lá. Padre, mas tem jeito, pelo amor de Deus, tem jeito para ir para o céu. Não, e na véspera do Natal eu estou falando de morte porque é isso, né? É a cruz e ali que a gente tem o momento mais pleno, né, da mensagem de Jesus Cristo, que é a ressurreição. Mas na véspera do Natal nós estamos falando de nascimento também, né? O nascimento do menino Jesus e o nascimento de todos nós. Qual é o verdadeiro sentido cristão do Natal? O Natal é quando o Verbo assume a nossa natureza humana em tudo e nos dignifica, menos o pecado. Assume tudo que é nosso, menos o pecado. Traduz. O Verbo. O Verbo isso, muito obrigado. Jesus assume a nossa natureza humana em tudo, menos no pecado. Jesus assume a nossa natureza humana em tudo, menos o pecado. E nós participamos da sua vida. Deus veio morar no meio de nós para que nós participássemos da vida de Deus. Até me explica, se diz lá o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne, que é Jesus, né? Jesus é chamado do Verbo, que existe desde toda a eternidade. Então, nós cremos em um só Deus, em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem desde toda a eternidade, um só Deus em três pessoas divinas. E o Filho, então, vem, assume nossa carne, assume o nosso jeito, a nossa fisionomia, ele assume a nossa pele, tudo que nós temos, ele assume. Para quê? Só para nos perdoar os pecados? Não. Para nos fazer viver a comunhão. Esse é o sonho de Deus, a comunhão com o ser humano. Esse é o desejo de Deus para o ser humano, a comunhão. E nós estarmos unidos a Ele. E aí a gente entende o mistério da cruz. Por que Jesus nos salvou? Para que nós participássemos em plenitude, em totalidade da vida de Deus. Então no Natal a gente tem que comemorar o quê? Além dos presentinhos e ceias e tudo mais. Um Deus, no Natal o que nós temos que celebrar? Um Deus que se esvaziou para que o ser humano pudesse crescer no amor, na graça e na verdade. É isso que nós celebramos no Natal. Um Deus que se rebaixa, porque ele assume a nossa condição e nós não somos deuses. Então ele se rebaixa, se faz igual a nós em tudo menos no pecado. Para quê? Para dar um novo sentido à vida do ser humano. Porque a vida do ser humano, se a gente for olhar antes de Jesus, é uma vida de lágrimas, né? Tem as suas conquistas, suas alegrias, mas ela é sempre esse ciclo, né? Tempo bom, tempo ruim, tempo bom, tempo ruim. Tá, mas o que a gente faz com esse tempo bom e tempo ruim? E aí Jesus, ele veio dignificar esse tempo, ele veio transformar esse tempo. Porque esse tempo agora é dele, porque ele assumiu esse tempo, esse Cronos. Ele já era senhor do tempo e da história, sim, já era. Mas agora que ele assume a nossa carne, ele diz assim, não, vocês não são só criaturas, vocês não são só parte da criação, não, vocês têm uma dignidade, a dignidade dos filhos de Deus, e por isso vocês são convidados a participar da vida de Deus. Né? O padre, para fechar, sem perder esse momento bem espiritualizado, quem quiser participar do CLJ ou conhecer, é para que idade e como é que faz? O CLJ, ele é para jovens de 14 a 18 anos, né? Então de jovens de 14 a 18 anos, claro que eles perseveram até os 24, né? Mas de 14 a 18 anos podem fazer o curso de CLJ, o retiro de CLJ ou o curso de CLJ. Basta procurar nas paróquias, né? Nós temos algumas paróquias aqui da cidade de Porto Alegre, nas cidades dos vicariatos de Canoas, Guaíba e Gravataí, também temos em algumas paróquias. Tem o CLJ, tem sua página no Instagram, que é alimentada lá pelos jovens, eles que fazem aquela página andar, e só ligar, procurar no site da Arquidiocese de Porto Alegre, enfim, em outras cidades tem, Passo Fundo tem, em outras esse eu conheço bem. Em outras regiões aqui do estado já tem CLJ, né? Tem uma cidade no Rio de Janeiro que eu sei que Resende tem o movimento CLJ, foi exportado, eu brinco que foi exportado. Legal. Mas assim, no estado do Rio Grande do Sul é até bastante conhecido. Padre, vamos acabar com uma bênção? Pode? Vamos pedir que o Deus Menino
Abençoe todos que nos assistem, que nos escutam. Pedir que o Deus menino possa nascer no coração e nas famílias e transformar, né? Que o Natal não seja uma só troca de presentes, mas que seja esse mistério de um Deus que quer fazer comunhão conosco. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nada mais a dizer. Feliz Natal e até semana que vem. Outro olhar. Apresentação: Kleber Benvenu.